Ele vive, aleluia, para sempre Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Evangelizar é um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos filhos e filhas, eu repito que para nós deve ser uma compreensão, um anúncio e um impulso. Jesus é levado aos céus. E aqui já começo a fazer uma distinção que sempre me fazem, principalmente agora, nos sinais do sagrado. Muita gente pergunta: qual a diferença entre assunção e ascensão? Maria assunta ao céu é por força de Deus elevada. Jesus, na sua ascensão, é por força própria. E Jesus sobe aos céus, volta ao Pai para nos deixar uma grande missão. A primeira leitura que nós escutamos fala exatamente dos Atos dos Apóstolos. É Lucas dizendo a Teófilo, contando como foi que Jesus subiu, e conta como os apóstolos receberam essa despedida de Jesus. A despedida é, na verdade, um começo. Os apóstolos olham para Jesus e o vê subir aos céus, e os anjos dizem: vão, anunciem, porque Jesus tinha dito: vós sereis testemunhas de mim na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. Querido povo de Deus, o que é o cristianismo se não fosse esse mandato de Jesus? Jesus viveu numa região muito pequena. Se você comparar a Terra Santa, como é chamada hoje, mas a Judéia, a Galileia, que formava aquele pequeno estreito, no mundo não é nada. Foi um homem da Galileia, israelita, um judeu, perdido no grande mundo, o universo. Jesus, ele deixou uma grande semente, um conteúdo maravilhoso. O seu conteúdo é tão profundo e sempre se traz algo novo. Cada vez que você se debruça nos santos evangelhos, eles sempre trazem uma mensagem nova. Eu diria, Jesus deixou na sua palavra, ele como mestre, como Messias, as verdades reveladas foram profundas. Mas não se escandalize, Jesus não escreveu uma frase.
Jesus não deixou um pergaminho, Jesus não deixou nada escrito em pergaminhos, mas o seu conteúdo, a sua boa notícia, o novo, o evangelho que ele falou para os 12, foi tão profundo, tão latente, tão límpido, tão autêntico, que levou os apóstolos a passarem de geração em geração, e depois ser escrito, codificado nos santos evangelhos. Eu volto a insistir, a autenticidade do conteúdo de Jesus é inquestionável. A pureza, a energia, a novidade é algo que leva, já estamos no segundo milênio e ainda há coisas a ser descobertas. Mas não desprezemos e não menosprezemos aqueles, os 11 e os seus sucessores, que pegaram esse conteúdo e usaram de toda a sabedoria divina e humana para fazer com que esse conteúdo não se extinguisse. Eu lembro, repito, não, por favor, não para menosprezar nosso Senhor, porque quando eu digo isso, eu valorizo o conteúdo. A sua mensagem morreria como morreram tantos outros. Ele ressuscitou, é a grande novidade, a grande e total novidade. Mas os seus apóstolos foram grandes propagadores. Olha Pedro, pense em Paulo, um homem que foi percorrendo Judeia, Samaria, foi para tantas comunidades. Olha, um homem que, humanamente falando, quantas? Corintos, Felipe, Colossas. Começa a contar na Bíblia as viagens missionárias de Paulo. Um homem que não se aquietava, um homem que foi visitando comunidade, fundando comunidade, saía daqui, ia para lá, saía daqui, ia para lá e saía daqui. Olha Lucas, olha São Tiago em Compostela, apóstolo. Olha para os apóstolos que terminaram em Roma, Paulo preso, Pedro preso, e dá-lhe escrever cartas. Se tivesse computador, mandaria e-mail. Se tivesse telefonema, usaria. Se tivesse televisão, usaria sem medo. Eu vejo que Pedro, Paulo, Tiago, André, que segundo a tradição morreu na China, e assim tantos outros, conseguiram pulverizar o mundo com a palavra de Deus. Fizeram a sua parte. E ao longo da história, o que você percebe? A igreja tentando levar esse conteúdo. Como o tempo é pouco, e hoje eu poderia falar um dia, a minha pergunta é hoje. Nós somos continuadores. O conteúdo é o mesmo. É cristalino, é límpido, é Jesus Cristo, sua palavra, o seu depósito, suas verdades. Não pequemos na embalagem. Não economizemos embalagem, ele merece. Às vezes eu vejo presentes, as caixas bonitas, e você olha dentro, não tem conteúdo. Tem até empresa para vender pacote de presente, que às vezes é mais caro que o presente. Eu brinco com essas coisas, porque o nosso conteúdo é valioso, é Jesus.